Deus é bom. Sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição, a religiosidade. Meu nome é Fábio. Primeiro, obrigado, Claudião, meu irmão, meu amigo, liderou esse ambiente tão importante para a nossa igreja durante tanto tempo, e a gente continua sendo inspirado pela vida dele, seu ministério, tudo que ele carrega. Você está sendo abençoado no dia de hoje? Foi abençoado ontem? Porque eu sei que teve gente que só conseguiu chegar hoje. Você é tão bem-vindo quanto quem chegou ontem. Não tem problema não, você é de casa. Deus é bom. Perdão aí que a gente é mais empolgado do que tratado, então a gente passou do tempo em alguns labs. O meu foi um deles, então eu estou aqui pedindo perdão a você. Eu vou deixar isso aqui mesmo. Vamos lá. Deus está falando comigo sobre essa conferência já há algum tempo, e mais do que só um frio na barriga, e eu fiquei perguntando ao Senhor o que eu podia compartilhar, porque eu creio muito que a oitava decisão, ela é uma decisão fundamental, tão importante quanto as outras 7, mas eu não queria simplesmente pregar para você, eu queria poder fazer algo que tenha a ver com o programa. E quando o pessoal me pediu para falar um pouquinho da importância de uma liderança saudável e curada, né, na vida dos discípulos e num contexto do que é a igreja, e eu falei, eu acho que eu consigo repartir algumas coisas que vão ajudar. Então, basicamente, nossa conversa é essa, o título é Curados para Curar, porque a gente precisa reconhecer, de fato, que Jesus e o Espírito Santo de Deus que mora em nós, é a fonte de toda a cura, e que em Jesus nós temos a capacidade de sermos curados o tempo inteiro, de qualquer coisa. Então, essa cura não é um fim em si mesma, ela é meio para que a gente possa fazer o nome de Deus avançar. Então, uma liderança curada para mim é extremamente decisiva, e eu experimentei esse tipo de cura dos meus líderes, que não tem vergonha nem medo de expor as suas limitações e fraquezas diante da igreja, e eu, graças a Deus, não aprendi a liderar de outra maneira. Então é isso que eu vou compartilhar com você um tempinho aqui. Quero que você abra a sua Bíblia comigo na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. A gente vai ler 10 versículos, e se eu não pregar mais nada legal, esse texto já te alimentou o suficiente, porque eu creio que é um texto muito abençoador e esclarecedor sobre liderança. 1 Pedro 5, de 1 a 10. Vamos ler juntos? Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará e os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Deus é bom. Queria orar com você mais uma vez.
Ouvimos uma oração aqui, mas eu queria orar com você. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença no nosso meio, que de fato nós possamos perceber não só a tua vontade, capacidade de curar, mas a tua intenção direta em nos amar, e que a manifestação do teu amor sirva de fato para que a gente viva uma cura completa e saia daqui convicto de que o Senhor tem para nós liderança saudável, tem para nós um modo de multiplicar aquilo que o Senhor nos confiou segundo a tua palavra. Muda o nosso coração, o nosso caráter, o nosso querer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de pensar que a igreja precisa ser um ambiente terapêutico, né? Falamos disso um pouquinho lá no LEB, e em especial é missão também da igreja reconhecer que a gente não foi chamado simplesmente para fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer, que existe um jeito de ser igreja que é bíblico. Embora cada um dos 12 discípulos de Jesus tivesse características peculiares, eles tinham muitas características comuns. Embora todo o povo de Israel, em suas 12 tribos, 13, se quiser ser mais técnico, tivesse também as suas peculiaridades, eles tinham muitas características comuns. E a gente como igreja tem essa liberdade, mas ao mesmo tempo tem que ter essas referências, esses parâmetros de cura e de saúde bíblica, de liderança, não podem estar longe daquilo que a gente reproduz. E quando eu digo liderança, não digo simplesmente só pastores de título, ou bispos, ou apóstolos, ou gente que tem um título para liderar, mas especialmente nós, que reproduzimos da palavra de Deus aquilo que o Senhor nos entregou. Então, eu creio que é para todo mundo que está aqui essa perspectiva de cura que você recebe e deve compartilhar. Quando Jesus vai nos lembrar que, ao recebermos do Espírito Santo de Deus poder, lá em Atos 1:8, o objetivo daquele poder é que fôssemos capazes de testemunhar. E mais do que fazer alguma coisa, o poder que o Espírito Santo nos deu era de nos tornar testemunho, nos tornar testemunhas, nos tornarmos cartas vivas daquilo que Deus tem para fazer e realizar. Tá? Então, para viver curado e promover essa cura dentro de uma liderança saudável, em dias de lideranças tão abusivas, tão fora daquilo que é palavra de Deus, né? Quando eu era criança, no século passado, quando você falar, vocês estão rindo, né? Alguns de vocês também são daquela época. Fique à vontade, vocês são uma bênção também, tá? E os que são desse século também são uma bênção. A Bíblia é intergeracional, gente, fica feliz aí, uma geração contará a outra os grandes feitos de Deus. Os mais velhos, os mais novos, os mais novos, os mais velhos, e Deus vai ser glorificado nisso. Mas quando eu era criança, dizia que ser evangélico, por exemplo, era um sinal de caráter, de respeito, de honra. Podia até significar também na época, pouca instrução. Era o que se tinha do nosso povo. O evangelho está na minha família desde a minha bisavó paterna, do meu avô materno, então a gente está crescendo nesse entendimento. Mas hoje não é bem assim, né? Até quem não conhece a Bíblia e Jesus diz assim, mas tem evangélicos e evangélicos, né? Tem crente e crente. Tem gente que é de Deus e tem gente que diz que é de Deus. Isso na Bíblia já acontecia. E é por isso que eu entendo que Pedro, primeiro grande líder da igreja, ele está nessa sua primeira carta, lembrando a importância do que a gente está fazendo. É legal porque ele começa essa carta se intitulando apóstolo, mas nesse texto ele vai fechar para a perspectiva de presbítero, para abranger mais gente. Falar, então, na qualidade de presbítero, eu estou escrevendo a vocês. E aí eu queria dizer para você que, por mais que você tenha uma história poderosa e transformadora de testemunhos, os seus testemunhos precisam estar a serviço do reino. Se você passou por alguma dificuldade, saia da autocomiseração também, né? E
vai viver uma cura completa, numa perspectiva de que o Senhor quer mesmo que a gente viva curado, para promover cura. Então, a primeira coisa para você conseguir, nesse mundo, do jeito que eu falei, ser curado, para curar, é consagre a sua coleção de testemunhos. Separa, dedica e oferece a Deus a sua história. Ressignifica, qualquer que seja o desafio pelo qual você passou, com o Espírito Santo de Deus. Lembre-se que Jesus está com a gente e estava conosco nos nossos sofrimentos. Então, essa é a primeira verdade. Consagre sua coleção de testemunhos. Se não for para ser meio para glorificar ao Senhor, então não precisa. Pedro vai dizer nessa carta de forma muito especial: apelo para vocês, faço na qualidade de presbítero, como alguém que participará da glória a ser revelada. Mas por quê? Porque, como eles, também foi testemunha dos sofrimentos de Cristo. Sabe o que é difícil? Difícil é uma liderança que, para argumentar com o seu liderado e para estabelecer um ambiente que não é saudável, precisa dizer que sofreu quase mais do que Jesus. Como se o sofrimento fosse fortalecer o seu argumento e houvesse algum tipo de meritocracia. Gente, aqui no 30 Semanas, é graça, 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 maravilhosa, graça e sem fim, graça, entendeu? Não tem como ter mérito. A meritocracia não é bíblica, pelo contrário. Então eu queria dizer para você aqui, consagre a sua coleção de testemunho direitinho. Eu não sei o que você passou. Não sei se talvez você não teve um nascimento desejado. Mas eu sei que Deus decidiu que todos nós teríamos que viver. Talvez no seu caso, Ele tenha feito duas pessoas que nem se gostavam se encontrarem só para você nascer, porque você era especial demais. Você pode receber essa ressignificação do seu nascimento? Você entende? Talvez você tenha, como Jó, até amaldiçoado o dia do seu nascimento. Não. Essa história, né? A gente culpa quem falou, quem tinha que contar essa coisa tão difícil. Não, o Senhor, a verdade liberta. Estou querendo dizer para você que você pode consagrar qualquer sofrimento ao Senhor, porque Deus transforma mal em bem na Bíblia inteira, e vai continuar fazendo isso na sua vida, amém? Segunda verdade, ajuste a motivação do seu coração. Ajuste a sua motivação direitinho, ou no seu serviço, como eu coloquei aqui. Pastoreie o rebanho de Deus, que está ao cuidado de vocês, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Façamos isso, não façamos isso por ganância. Você entende aqui? Eu não estou aqui para te julgar, nem para te criticar, nem para que você tenha argumentos para criticar os outros. Eu estou aqui para ativar, olha para mim, um filtro na sua motivação. O que você está fazendo aqui e por quem? Primeiro quem, depois o quê? Quem é Jesus na sua vida? Uma vez que é por causa de Jesus, a gente encara o que tiver que encarar. Atura aqueles que Jesus gosta mais do que nós. Você entende? Faz sentido essa conversa? Dá uma filtradinha na motivação, sabe? Por que eu estou aqui? Por que eu estou dizendo sim? É codependência? Anulativa? Talvez. Tem um monte de gente liderando porque disse sim quando deveria ter dito não. É seu caso? Você consegue filtrar, pedir perdão, se arrepender e de repente continuar liderando com a motivação trocada? Eu não estou dizendo para você abandonar nada. A conversa é para você observar a sua motivação.
Se Deus te confiou algo, eu não acredito que o Senhor errou não, mas talvez sua motivação precise de ajustes. É só isso. Pedro não diz assim, larguem tudo. Não, ele vai lançar, ó, é assim, é assim, é assim. Não faz desse jeito, nem por isso. Com o livre desejo de servir, ou por espontânea vontade. Aliás, nessa mesma percepção do que é vontade, desse entendimento, lidere livre da codependência. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, a codependência pode ser anulativa e pode ser impositiva. E você pode ter, diante de algumas situações e pessoas, uma postura impositiva, e diante de outras pessoas, uma postura anulativa. Por exemplo, até hoje, quando eu visito meus pais, o controle remoto da casa deles, ele voa e vem parar do meu lado. Normalmente eu meto a mão mesmo, mas quando eu esqueço, as pessoas já nem ligam mais, elas já põem o controle do meu lado. Por quê? Porque ninguém vai ter paz se não assistir o que eu quiser, entendeu? Brincadeira. Mas, assim, durante muito tempo foi desse jeito. Então, não adiantou. Chegou uma hora que todo mundo desistiu. Falou, o Fábio está aqui, a gente vai ver algum esporte maluco que ele gosta de ver. Sei lá, badminton, curling, bolinha de gude, se transmitir. E o que eu estou querendo dizer com essa questão bem simples do controle remoto, pode se desdobrar para uma série de aspectos pessoais, ministeriais, profissionais e familiares. Porque se por um lado eu era bastante impositivo sobre o que ver, quando eu cheguei na República, na época da faculdade, né, algumas décadas atrás, não, nem tanto assim também, 1,5, mas eu me lembro de chegar, sabe, naquela época a gente tinha um dispositivo circular de tocar música chamado CD, e todo jovem tinha um case de CD, porque era como se fosse a sua playlist, sabe? Que te representa, que te significa. E eu me lembro claramente de chegar na República e a primeira coisa que meus amigos falaram assim, ô negão, e aí? Tu escuta o quê? Cadê teu case? Eu falei, hã? Ah, sei lá, cadê meu case? Não tem case não, escuto qualquer coisa. E eu me toquei que, musicalmente, eu sempre escutei o que alguém da minha casa decidia. Era sempre coisa boa, graças a Deus, a curadoria de conteúdo musical lá em casa sempre foi barra alta. Então, meus pais ouviam música boa, meu irmão ouvia música boa, e eu escutava o que eles escutavam. E eu não tinha uma preferência específica. E eu quero dizer para você que talvez a sua opinião não importou por tanto tempo, que de repente você foi parando de ter opinião. E aí, a opinião dos outros começou a ser mais importante do que a sua. Só que agora você lidera. E a opinião dos outros continua mais importante do que a sua. E você começa a liderar segundo a opinião dos outros. O que eu estou querendo dizer aqui? Que você vai prestar conta a Deus. Sem dominar ninguém, mas sem ser dominado por ninguém. Livre da codependência. Sabe por que eu estou parando aqui? Porque eu tenho que orar por você que adotou a timidez como identidade. Deixa eu falar para você, timidez não faz parte da identidade de ninguém. A timidez é uma intimidação que você achou que fazia parte de quem você é. Mentira, pé. Você foi tão intimidado, como eu falei aqui, em contextos, realidades, histórias, ambientes. E muitas vezes isso aconteceu de forma razoável e racional, e você foi introspectando sua vontade tanto, falou assim, minha vontade importa e tal, eu sou tímido. Uma coisa é ser quieto, introspectivo, outra coisa é ser tímido. A intimidação não faz parte da sua identidade. Então, estou aqui para dizer para você que você não deve ignorar o que você sente, o que você pensa, que a sua vontade é importante. E você tem que dizer o que pensa.
de forma educada, madura, adequada, no tempo certo. Estou aqui para liberar você, no nome de Jesus, da identidade de pessoa tímida. Eu me considerava um adolescente extremamente tímido. Muito, muito, muito. A pessoa até ri quando eu falo isso. Sempre fui falante, mas em ambientes em que eu tinha mais liberdade. Tá? Então aqui, para vencer essa perspectiva da codependência, que a intimidação muitas vezes tomou sua identidade. Não é tímido, não é tímida, quieto, quieta, introspectivo. Amém? Não, vocês estão dormindo, amém? É disso que eu estou falando. Vamos embora, que a gente tem um monte de coisa para falar ainda. Quarta coisa, destrua o orgulho com humildade. Humilhem-se diante da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Gente, só tem um jeito de ser humilde. É sendo humilhado. O ser humano, ele não vai ser humilde, porque é legal ser humilde. Ele precisa ser humilhado, reconhecer que não merece nada, e aí ele vai ser humilde. Todas as vezes que você está sendo humilhado, Deus quer que você seja humilde, porque Ele quer poder te exaltar. O problema é que quem não é humilde não pode ser exaltado, porque você exalta a si mesmo, e aí, como é que Deus fica? Sem espaço. Você é Deus de si mesmo, dos outros à sua volta. Louvem a mim, ó povo, entendeu? Parece um absurdo dizer isso, mas... Então, porque quando você faz algo tão extraordinário, uma pequena crítica é suficiente para paralisar a sua alegria? É isso aí. De vez em quando, Deus sabe que você está precisando ser mais humilde e provoca uma situação para que Ele possa te exaltar. Porque Ele quer, o que Deus quer não é te humilhar, Deus quer te exaltar. O problema é que quando você já está exaltado, Ele não tem como fazer isso, entendeu? Faz sentido aqui? Você lidera, amém. Vai liderar? Vai liderar. É o cristianismo, gente. Nem que seja mais um, você vai liderar. Sabe por quê? Só você tem o acesso como melhor amigo de alguém, como melhor amiga de alguém, como mãe de alguém, como filha de alguém. Esse nível de acesso, como esposa, não tem como, tá? Você vai liderar. Então, humildade. Humildade. Qual é a nossa referência? Jesus. Jesus lavou o pé até do Judas. E assim, ainda deu a cara, o rosto, né? Jesus não tinha cara, rosto, para o Judas beijar. Amigo, aqui vens. E a gente não quer atender fulano, porque criticou a gente em público. Gente, Nicodemos chamou Jesus no inbox e Jesus continuou a resenha. Nicodemos de dia, está lá, tacando hate, né? Uma linguagem mais desse século, você que é do século passado. Né? Nicodemos estava lá com os fariseus criticando a Jesus de dia e de noite. Bom mestre. Né? João 3 começa assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, ele foi a Jesus de noite e disse, bom mestre, ninguém pode fazer o que faz se não for da parte de Deus. Jesus fala com ele. Agora, se é a pessoa timidamente perfeccionista, que não pode ser criticada no seu desempenho. Por que eu estava aqui combatendo a timidez? É porque a timidez, ela encapa o orgulho. Eu não vou falar não, né? Porque tenho medo de alguém me ver como uma pessoa que erra, né? Jesus abriu a porta e falou com Nicodemos. Eu ia atender Nicodemos só pela fé que eu tenho em Jesus e o Espírito Santo de Deus fazendo muita hora extra na minha vida. Senão ia ser um passa-amanhã. Mas a gente tem que ter humildade para poder destruir o orgulho que está na gente. Quinta verdade, entregue todo o controle para Deus. Eu já falei do controle remoto, você já me entendeu. Mas é legal porque Pedro está falando de ansiedade. 2000 anos atrás, o ser humano já era ansioso.
tem a pitada de cotidiano, rede social, comparação, estresse, velocidade, superinformação, hiperestimulação, tudo isso tem. Mas naquela época o ser humano já dava conta de ser ansioso. E aí, qual é a resposta? Baixa a bola, Deus já está cuidando de você. Aleluia, né? Agora minha voz apareceu aqui, eu vou parar de gritar um pouquinho, talvez. Técnica. Você entende? Entrega o controle para Deus, porque Ele já está no controle. Reconhece, na verdade, que Deus está no controle. Não fique careca, tentando controlar as coisas. Não é necessariamente o motivo de eu estar careca diante de vocês. Mas pode acontecer, né? Pode ser que meu cabelo seja inteligente artificial, de tanto eu passar a máquina zero, ele aprendeu que não precisava mais nascer? Por que não? Pode ser, ué. É um avanço tecnológico. O cabelo fala, não vamos nascer mais não, toda vez corta. Agora, o que eu quero dizer para você, entrega o controle nas mãos de Deus, o textos. Lancem sobre ele toda a ansiedade. Porque a ansiedade tem que arrancar, entendeu? Será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? Será que será? Será? Até as doutoras falaram divertidamente, então não posso falar também. Pensa num personagem irritante da minha vida. Ansiedade, entendeu? Mas eu tenho as minhas ansiedades para lidar. E você também tem. A gente tem que fazer uma coisa, arremessar na cruz. Por quê? Porque não faz sentido nenhuma ansiedade, por mais explicação que tenha, é justificável. Quem é seu pai? O ser mais poderoso do universo é seu pai. Você tem essa convicção? 3 améns e um glória a Deus. Eu vou repetir para ver se mais gente entende. O ser mais poderoso do universo olhou 7, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, entendeu, enxergou você também. Falou, esse é meu filho, essa é minha filha. Agora vocês estão... Vamos terminar bem isso aqui, gente. Eu prometo. Aliás, a sexta verdade para que você seja curado para curar. Desenvolva um ecossistema saudável. É mesmo. Alguém falou assim, esse é difícil. É mesmo. Sabe por que é difícil primeiro? Porque a gente nem aprendeu a dividir com um coleguinha. A maioria de nós já nasceu com um irmão para ver se a gente aprende, mas não demos conta. Aí a gente vem para a igreja e chama todo mundo de... Você entende como sua mãe tinha razão? Você tem que lidar bem com o seu irmão, você tem que tudo com o seu irmão, você tem que ser gente boa com o seu irmão, porque quando você entender o tamanho da família que Deus tem para você, e os irmãos que Ele tem para você... Gente, a igreja, às vezes, pode parecer a Arca de Noé. Quem já riu deve estar imaginando os cheiros, os barulhos, as esquisitices dos vizinhos. Você olhar para o lado, imagina, um quer te engolir, e outro está apavorado, porque você está só parado. Cada bicho esquisito. Lembre-se que também você pode ser visto assim por um dos... Né? Agora, lá fora é a morte. Então a gente tem que dar um jeitinho de ficar direitinho na arca. Então, a saúde do ecossistema está em quem sustenta e não em quem participa. Quando a gente confia que Deus nos estabeleceu em algum lugar e ambiente, a gente é de Deus o suficiente para ser traído, humilhado, arrebentado e continuar confiando em Deus e depois nas pessoas. Se Jesus é o exemplo, Jesus é o exemplo. Quando Paulo diz assim, sejam meus imitadores, ele vai completar dizendo o quê? Como sou de Cristo. Sejam meus imitadores, eu quero ver alguém ter a minha capacidade de discorrer e de escrever. Não é isso que Paulo fala. E aqui Pedro vai dizer assim, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E a primeira estratégia do diabo é dividir para conquistar.
E quando a gente divide de verdade, a gente, ao invés de trazer saúde para o ecossistema, a gente está trincando um lugar sólido que Deus nos estabeleceu. E a gente não está a serviço de Deus. Então, a saúde do ecossistema está relacionado com a nossa sobriedade e com a vigilância uns pelos outros. É por isso que é grupo de partilha e não confessionário. O confessionário atrapalhou a igreja durante muito tempo e a reforma ajudou a gente a se livrar daquela condição de uma confissão que era só para a salvação. Mas a confissão que é para a cura, que vai gerar um ambiente saudável, que está descrito em Efésios 5:16, lembra? Orem uns pelos outros e confessem seus pecados uns aos outros para serem curados, porque a oração do justo é poderosa e eficaz. Vai ajudar a gente a construir isso aqui. Sobriedade e vigilância é mais forte quando é coletiva. Quando você precisa, você vai no seu confidente e descarrega o caminhão de melancia. Porque ele já sabe como é descarregar o caminhão de melancia, ele já fez isso. Agora, a coletividade ajuda a gente. Coletividade, vem que vem, banda. É isso mesmo. Quando a banda vem, é que está na hora. Sétima verdade, para a gente seguir, ative o modo resiliência na comunhão. É muito bom, né? Pedro diz assim, ó, resistam-lhe. A quem? Ao diabo. Permanecendo firmes na fé, sabendo que vocês têm em todo o mundo, que os irmãos que vocês têm, em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, eu botei resiliência aqui de propósito, porque resiliência é uma palavra muito moderna e legal, né? Mas é a mesma coisa que a perseverança que a vovó ensinou. Qual é a ideia? Que você e eu temos condição de uns nos outros permanecermos firmes na comunhão. Eu sei que essa conversa minha pareceu denúncia para algumas situações, mas ela é um alerta para te encorajar que Deus te chamou para viver curado e para ser uma liderança saudável. A gente já está acabando, eu vou pedir para você ficar até de pé para a gente ler o último texto dessa conversa. Porque eu quero orar por você. Mas antes eu vou ler o texto. Então você fica de pé junto com todo mundo, assim, né? Aquela levantada. Quando a gente lê o texto de pé, assim, parece que é mais espiritual. Estou brincando. E eu queria ler esse texto com você. Versos 10 e 11 diz assim: o Deus de toda a graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças. Ó, quando vem o tecladinho aí. Eu vou pedir para você ler, vou ver se eu saio da frente aqui, para a gente ler um pouquinho. Você vai ler aí comigo. Vamos lá, juntos. O Deus, para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Amém. Feche seus olhos. Quero orar com você. A banda vai ministrar uma canção. E eu queria chamar você aqui na frente com um entendimento só, assim. Nesse final do texto, a gente vai perceber que Deus restaurará, confirmará e dará forças. Você precisa de confirmação de Deus,
você precisa de restauração de Deus, e você precisa de forças. O meu convite é que você venha à frente durante essa canção, fazendo a sua oração diante do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E você vai sair daqui curado, curada, para ser agente de cura na vida das pessoas. Amém? Vamos orar, vamos adorá-lo. Suas linhas de amor, e agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, que faz viver, andar e ser, me fez amigo em seu dever, me fez amigo em seu dever. Santo costurou Cristo em suas linhas de amor, e agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, que faz viver, andar e ser, me fez amigo em seu dever, aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo suas linhas de amor, e agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, que faz viver, andar e ser, me fez amigo em seu dever, me fez amigo em seu Senhor, nós reconhecemos a Tua presença, Espírito Santo de Deus. Percebemos os Teus filhos e filhas aqui diante do Senhor, com o coração quebrantado, clamando por restauração, por confirmação, por fortalecimento do entendimento. Pai, em nome de Jesus, derrama, Pai, sobre a vida deles uma capacitação que é do céu,
uma qualificação que só o Senhor tem. Pai, nós não somos melhores do que ninguém, não somos merecedores de nada, mas nós contamos sim com o Teu amor, com o Teu favor, para recomeçar, para avançar. Pai, confirma mesmo no coração dos Teus filhos e filhas que estão aqui em dúvida, que eles saiam daqui com convicções Tuas, Pai, com alinhamentos verdadeiramente do céu. Deus, em nome de Jesus, restaura, restabelece os casamentos, os relacionamentos familiares, para que haja de fato saúde nos ministérios. Pai, em nome de Jesus, que os Seus filhos que estão cansados, sobrecarregados, possam, descansando no Senhor, encontrar um renovo pleno para suas forças. Pai, o Senhor chamou os Seus filhos, é o Senhor que dá descanso e é o Senhor que restaura as forças. Pai, nós oramos abençoando cada ministério aqui representado, cada igreja representada, cada casa representada, cada família aqui nesse tempo, Pai, que seja de fato restauração, confirmação e força do céu. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe muito. Pode se levantar para viver uma saúde completa, no nome de Jesus.